Olá, me chamo Mariane e juntamente com os colegas Ivan e Bianca, acadêmicos do 6º período do curso de Direito da Univale, iremos falar um pouco sobre a ação rescisória, prevista nos artigos 966 ao 975 do Código de Processo Civil Brasileiro de 2015, conteúdo estudado na disciplina de Processo Civil 3, ministrada pela professora Keila Jaqueline Nunes Martins. O artigo 966 vai nos dizer que a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando, inciso 1º, se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, inciso 2º, for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente, inciso 3º, resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. O inciso 4º, ofender a coisa julgada. Inciso 5º, violar manifestamente norma jurídica. Inciso 6º, for fundado em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Inciso 7º, obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. Inciso 8º, por fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. O parágrafo 1º vai nos dizer: há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. O parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado, que, embora não seja de mérito, impeça. Inciso 1. Nova propositura da demanda, ou 2. Admissibilidade do recurso correspondente. O parágrafo 3º vai nos dizer: a ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. O parágrafo 4º, os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologadas pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei. O parágrafo 5º, cabe ação rescisória com fundamento no inciso 5º do caput deste artigo, contra a decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Por fim, o parágrafo 6º vai nos dizer: quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do parágrafo 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar fundamentadamente tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada a impor outra solução jurídica. Olá, bom dia a todos. Eu sou Bianca e eu vou falar sobre os artigos 967 e 968 do Código de Processo Civil. Começando pelo artigo 967, ele dispõe sobre aqueles que possuem legitimidade para propor ação rescisória. Dessa forma, quem possui legitimidade? Ele traz nos incisos 1, 2, 3 e 4 os legítimos a propor esse tipo de ação. O inciso 1 fala que quem for parte no processo ou seu sucessor pode propor ação rescisória. O inciso 2 o terceiro judicialmente interessado também pode propor ação rescisória. Inciso 3 é o Ministério Público, que aí abre as alíneas A, B e C,
que traz os requisitos para o Ministério Público ser legítimo para propor a ação rescisória, que é se o MP não foi ouvido no processo que era obrigatória a sua intervenção, quando a decisão é efeito de simulação ou colusão das partes, em outros casos que se impunha sua atenção. E por último, inciso 4, que também é legítimo aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a sua intervenção. Agora, o artigo 968, ele traz os requisitos para a petição inicial da ação rescisória, além dos requisitos gerais do artigo 319 do Código de Processo Civil. O primeiro requisito próprio da ação rescisória é que o autor deverá cumular com o pedido da rescisão o pedido de novo julgamento do processo. O segundo requisito próprio é que é obrigatório um depósito de 5% sobre o valor da causa. Aí, no parágrafo 1º do mesmo artigo, ele exclui a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias, as fundações de direito público, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os beneficiários da justiça gratuita, da obrigação do pagamento de 5% sobre o valor da causa. O parágrafo 2º diz que esse depósito de 5% não pode ultrapassar o valor de 1.000 salários mínimos. O parágrafo 3º diz que será indeferida a petição se não for efetuado esse depósito de 5%. O parágrafo 4º traz que aplica-se a ação rescisória disposto no artigo 332 do Código de Processo Civil, e os parágrafos 5º e 6º tratam de quando o autor propor ação em juízo incompetente. Nesse caso, o relator intimará para que o mesmo emende sob pena de indeferimento. Artigo 969 do Código de Processo Civil. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, ou seja, não possui efeito suspensivo em relação ao processo em que foi prolatada a decisão de mérito discutida. Contudo, o cumprimento da decisão poderá ser suspenso se houver e for aceito o pedido de tutela provisória. Artigo 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 dias, nem superior a 30 dias, para, querendo apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á no que couber o procedimento comum. Recebida a ação rescisória, o relator ordenará a citação do réu, que terá, então, 15 a 30 dias para apresentar a resposta. Ao fim do prazo, independentemente de haver contestação, o processo seguirá conforme o procedimento comum. Artigo 971. Na ação rescisória, devolvidos os autos pelo relator, a Secretaria do Tribunal expedirá cópias do relatório e a distribuirá entre os juízes que compuserem o órgão competente para o julgamento. Parágrafo único. A escolha de relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento rescindente. Artigo 972. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda, fixando prazo de 1 a 3 meses para a devolução dos autos. Artigo 973. Concluída a instrução, será aberta vista ao autor e ao réu para as razões finais, sucessivamente pelo prazo de 10 dias. Parágrafo único. Em seguida, os autos serão conclusos ao relator, procedendo-se ao julgamento pelo órgão competente. Artigo 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso 2º do artigo 968. Parágrafo único. Considerando por unanimidade inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo no disposto do parágrafo 2º do artigo 82. Artigo 975. O direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da última sessão proferida no processo. Parágrafo 1º.
prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia que não houver expediente forense. Parágrafo 2º. Se fundada a ação no inciso 7º do artigo 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida em processo. Parágrafo 3º. Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público que não interveio no processo, a partir do momento em que tem ciência da simulação ou da colusão.